Amados, a mensagem de hoje vai falar do versículo 27, capítulo 27 de Salmos, versículo 1 que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei temor? Essa palavra é uma palavra que fortalece a todos nós. É uma palavra que traz um recado de Deus dizendo assim: eu sou teu Deus, eu tomo conta de você, eu cuido de você. Então viva esses cuidados, descanse em meus braços e viva isso, porque você já observou que nós estamos vivendo uma época em que nós temos acesso muito fácil à palavra de Deus, mas que também temos acesso muito fácil às coisas que o mundo oferece, que às vezes existem certas coisas que nós temos que isolar completamente das nossas vidas para vivermos felizes, que as preocupações elas se acumulam com mais facilidade, porque antes, lá atrás, quando os nossos avós moravam nos sítios, nas cidades muito pequenas, eles não tinham essa carga emocional que nós temos hoje. Eles não tinham. Por quê? Porque eram pessoas que eles não pagavam energia, eles não pagavam água, eles não precisavam de plano de saúde, eles nem compravam remédios. Os remédios para ele eram uma raiz, eram umas folhas, era um chá. Eles viviam muitos anos, eles tinham longevidade, porque as preocupações eram poucas. Os seus filhos não eram atacados como são hoje. Eu me lembro, eu tenho 62 anos, marchando para 63, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia na fazenda do meu avô e eu percebia a paz que havia ali, a tranquilidade que existia ali. Eles tinham preocupações, sabe qual era a preocupação deles? Era uma vaca que estava com bicheira, era uma ovelha que passou a noite chorando para poder parir, ele ia lá, fazia o parto. Naquela época já se fazia cesariana em animais, então as preocupações dele eram essas, porque os filhos auxiliavam eles plantavam, colhiam, botavam no celeiro, sobrava comida, era uma fartura danada. Hoje nós marchamos para um supermercado, está cheio de produtos industrializados, processados quimicamente, faz um mal terrível para a saúde. Em contrapartida a isso, já tem você saindo do supermercado, indo para o estacionamento do supermercado com medo de ser assaltado, com medo de chegar em casa, com medo dos seus filhos que saíram. O mundo se encheu de muito medo, medo de tudo e de todos. Os comportamentos não são mais como antes. Nunca houve tanta separação, nunca houve tanta intolerância por parte da própria sociedade. Nunca houve tantos grupos defendendo os seus pensamentos, as suas ideologias. Nunca houve tanto partido político, cada um com um pensamento diferente. Uns querendo levar o comunismo, outros querendo levar a extrema-direita, cada um pregando que é melhor, cada um dizendo isso aqui. A desunião, a divisão na política, na sociedade, em tudo que há, as pessoas se isolando. Já não se senta mais na calçada, aquela arruma de cadeira para conversar. Já não existe mais aquela visita, eu vou na sua casa tomar um café, tomar um chá. As mulheres hoje, elas não têm nem tempo de visitar. Encontra com as amigas: fulana, quanto tempo a gente não se vê? E a outra diz: não é, mulher, a última vez que a gente se viu foi o ano passado. Essas coisas vai isolando, e esse isolamento ele vem para dentro da casa das famílias. Por quê? Porque você chega, está todo mundo no celular, sentam-se na mesa para almoçar, para jantar, celular. Dentro de casa, o filho está no quarto, ele manda uma mensagem pelo celular para a mãe trazer água, para a mãe trazer uma merenda, para a mãe trazer uma coisa. Ninguém mais se comunica como antigamente, e o ser humano foi criado por Deus para ser um ser de comunicação. Por isso que Deus visitava Adão e Eva na virada do dia. Nós fomos criados para viver num paraíso e não nessa selva de pedras. E isso está gerando nas pessoas ansiedade,
angústia, desespero, uma solidão terrível. E em proporção a isso está sendo criado, sabe o quê? Uma série de pessoas que, por querer ser isolado desse mundo que oferece tanto risco, tanto perigo, está criando solicitudes, aqueles que querem viver na solidão mesmo, aqueles que saem apenas para trabalhar, para ganhar o seu sustento, depois se trancam em seus apartamentos, em suas casas e só saem no outro dia para trabalhar. Pessoas isoladas num mundo cheio de problemas. E os que não se isolam têm que se blindar para poder suportar a carga que esse mundo traz. Pastor, o senhor está falando tudo isso, mas é uma mensagem de Deus? É uma mensagem de Deus para dizer que não permita que nada disso isole você de Deus. Que todas essas preocupações com seus cônjuges, com as esposas com seus esposos, o marido com a mulher, os pais com os filhos, os avós com os netos, não permita que nada disso isole você de Deus, que a palavra está dizendo: Deus é a minha luz. A minha luz é quem ilumina meu caminho. É verdade? Se eu estou caminhando numa estrada, e olha que essa estrada da vida é cheia de muita pedra, muito buraco, que são esses acontecimentos todos que eu acabei de mencionar, mas Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Por que a minha salvação? Porque eu estou morrendo neste mundo, morrendo em meio a tanta angústia, a tanto perigo. Aí diz: de quem terei temor? A primeira coisa que Deus tira o temor: não temas, eu sou contigo. O Senhor é o meu forte refúgio. Refúgio é onde eu me refugio naqueles momentos de crises, naqueles momentos em que parece que tudo está querendo me sufocar. Eu me refugio em onde? Em Deus. De quem terei medo? Deus está nos dando uma palavra para nós descansarmos neste mundo tão difícil, neste mundo onde a velocidade das notícias são grandes. Quando você menos percebe, você está com várias notícias de pessoas que estão muito enfermas, algumas já em UTIs para morrer, outras num processo de tratamento doloroso, e você começa a perceber que aquelas pessoas que você ama estão sofrendo muito. Isso também te faz sofrer. Às vezes nós estamos vivendo assim, sabe? Olhando para tanta coisa, ouvindo tanta coisa, vendo tanta coisa, que a gente não se apercebe do que está em nossa volta, mas em meio a estar olhando para tudo isso, nós deixamos de olhar para Deus. Olhar para Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso protetor. E você sabe que Deus sofre com isso? Porque Deus sabe que criou o homem para viver no paraíso, criou a mulher para viver no paraíso, mas a desobediência os tirou do paraíso. E eu não falei aqui nem 0,1% dos problemas. As mães que têm filhos presos nas drogas, as mães que estão sofrendo. Eu vi um vídeo de uma mãe, o filho fez uma trollagem com ela, uma brincadeira. Ele no quarto dele ficou falando: o quilo de maconha é R$1.800, não posso fazer menos. Quando ela entra no quarto, como é que é? Ele tinha feito uns papelotezinhos para dizer que era maconha. A mãe enlouquece: meu filho, pelo amor de Deus, e começa a bater nele: eu não criei você para isso, pelo amor de Deus, você é meu príncipe. E eu fiquei olhando aquilo ali. Depois que ele disse: mãe, é brincadeira, foi que ela, ainda mesmo assim ela bateu nele, porque ele tinha feito isso com ela. E eu percebi, que você, quando vê uma cena dessa, que é uma cena de brincadeira, mas eu percebi o quanto as mães ficam atormentadas ao saber que seus filhos estão caminhando por caminhos tortuosos, e que pela nossa experiência de vida, pela essa cabeça branca, esses anos vividos, a gente sabe que eles vão se machucar, estão caminhando num caminho onde não vão encontrar felicidade, embora estejam buscando ela, mas não vão encontrar. E você sabe disso e quer evitar que seus filhos se machuquem. Você está percebendo a quantidade de coisas que acontecem na vida de cada um de nós? E a palavra de Deus está dizendo que é em Deus que nós temos que nos refugiar.
e que as telenovelas, os filmes, sabe, meu Deus, as coisas que estão acontecendo, a erotização das crianças, a violência das crianças, rompendo a inocência delas, tudo isso causa para nós uma dor no coração, um sofrimento grande. E se não for Deus nas nossas vidas, como é que a gente vai conseguir sair de tudo isso? Como é que você vai conseguir superar tanta luta, tanta dificuldade? Esse mundo, aqui no Nordeste, eles falam que o mundo está desembestado. Sabe o que é o desembestado? É um animal sem cabresto, correndo desesperado. O mundo desembestado, a gente fala, o mundo sem freio, desenfreado. O mundo está aí. Fim dos tempos. Hoje nós somos muito mais sensíveis. A nossa sensibilidade para sentir as coisas aumentou. Por quê? Por causa que nós temos a informação na palma da mão no celular, a notícia ruim chegando. Hoje o que mais prospera são os blogs policiais, os canais policiais mostrando só desgraça, mostrando só coisa ruim, e as pessoas se prendendo a isso, olhando para isso, e não prestam atenção em um detalhe. A palavra de Deus está aqui para nós nos alimentarmos, é alimento que nos fortalece. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu estou à porta batendo, deixa eu entrar, deixa eu dar a você a paz que você não tem, deixa eu gerar no seu coração aquilo que você tanto quer. Deixa Jesus participar da sua vida. Hoje nós, sem querer, a gente coloca Deus em segundo plano. Ele fica ali, esperando a hora de você dizer: venha, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada do meu viver, muda meu viver, Senhor. Vem, Senhor, para Ele vir e dar a paz que nós tanto desejamos. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. O mundo está muito complicado, já não se encontra mais paz, já não se encontra mais amigos como tinha-se antigamente. Hoje, a amizade que você tem é debaixo de uma desconfiança. Você tem medo. Tem muita gente com medo de amizade, já foi tão traído, tão apunhalado, sabe, já foi tão decepcionado que hoje as pessoas estão com medo de amar. As pessoas estão com medo de fazer alguma coisa. Eu vi um vídeo ontem que eu achei lindo. Uma menina encontrou uma senhorinha carregando umas latinhas nas costas, uma senhorinha dos 60 e poucos anos, e ela disse: gente, essa aqui é Dona Maria, eu encontrei ela, e ela disse: me dê uma coisinha para comer, eu estou morrendo de fome, com dor no estômago. Eu comprei a comida e disse: onde é que a senhora mora? Ela disse: meu barraquinho é ali na beira da estrada. E ela foi levar a mulher lá, e quando ela chegou lá, que aquela mulher desceu do carro, pegou aquele saquinho e subiu assim não sei se vocês viram esse vídeo, subiu assim o barraquinho dela, pastora. Você viu isso? Sim. Pastora, que coisa. O barraquinho dela é apenas uma tendazinha que ela tinha feito de folhas, estava morando debaixo. E ela chorou muito, pedindo ajuda para comprar pelo menos um quartinho para aquela mulher. Eu disse: Deus, que bom que ainda existe pessoas de bom coração no mundo. Você já pensou esse mundo cruel, sem o povo de Deus, sem aqueles que são usados pelo Espírito Santo? Por isso que eu digo, a parte de Deus no mundo é tornar esse mundo melhor para quem nele está vivendo, como eu e como você. Então, você está no mundo, isole assim, sabe? É como você vai beber água. Você já bebeu água no lugar que você chega, está um monte de folha seca em cima, você afasta as folhas aí. Então afasta os problemas da vida e beba da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. E você vai ser feliz. Pastor Ângelo. Glória a Deus.
É tanta coisa, né, irmão? A gente vê que os irmãos colocando assim, é luta demais. Esses mesmo. dias, Benjamin tem 7 anos. E de tanto ele ouvir, né, na semana, tanta gente falando de problemas, de coisas, criança ouve, absorve às vezes. Ele olhou para mim esses dias e disse assim: mãe, será que na minha geração as coisas vão ficar mais difíceis ainda? Que ele sempre escuta alguém dizer, né? São tempos difíceis, é muita coisa. Não era como nós estamos vivendo hoje. E a minha resposta para ele foi: meu filho, não importa o tempo ou a crise, se você estiver debaixo da graça, da proteção, dos cuidados de Deus, você vai vencer. Vai estar tudo bem. E foi o que Davi declarou, ainda nesse Salmo 27, no versículo 5, quando ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Glórias a Deus. A gente precisa todos os dias tomar do privilégio do que nós temos em Cristo nesta vida. O pastor falava sobre a nossa felicidade de ainda ver pessoas fazendo bem, amando o próximo, se movimentando, né, para de alguma forma ajudar alguém. E hoje eu recebi um vídeo e fiquei bem impactada, porque naquele vídeo um jovem que está sendo atraído, né, pelo amor de Deus, ele me envia esse vídeo e o vídeo era o quê? Era um jogador que sinceramente eu não conheço, mas é um jogador famoso aí, e ele estava falando do livramento de Deus na vida dele, que quando ele sonhava em, né, ele ia ser chamado para um grande time, sonhando em tirar a família dele daquela pobreza e tal, e ele passa por um vale, né? Ele passa por uma enfermidade e o Senhor ali, quando todos diziam que ele não ia sobreviver, o Senhor livra, cura, e naquele momento ele diz que a única coisa que ele pediu a Deus, quando ele abriu os olhos e nem conseguia falar, mas só mexeu com os lábios, fez como Ana, só mexeu com os lábios, ele fez uma oração dizendo que ele lembrava dos crentes, das igrejas dos crentes, e disse: eu ouvia falar que se não aceitar Jesus, a gente morre e vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, Senhor. Isso ele era um adolescente, pastor. Ele disse: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu só quero dizer que eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E se o Senhor me der mais uma oportunidade, mais uma chance, eu vou falar do que o Senhor fez na minha vida em todo o mundo. Aleluia. E ele, como um jogador famoso hoje, tem testemunhado. Esse vídeo é de um podcast, eu não sei dizer o nome do jogador, irmãos, que eu não conheço realmente, mas enfim. E aí é um trechinho, né, da entrevista. E eu disse: Deus, como nós precisamos entender que nós aceitamos o Senhor e devemos fazê-lo conhecido através das nossas vidas. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, em que a gente vê muita maldade, multiplicação de iniquidades, o amor de muitos já esfriando, você vai fazer a diferença, você vai fazer Jesus conhecido através da sua vida. É verdade. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, aonde você está, faz Jesus conhecido através de você, o brilho do Senhor através de você, sabe? A gente está ouvindo tantas pessoas, Sinara está colocando tantas dificuldades, pastora. Pois é, mas quando você está vivendo momentos assim e escuta alguém falar de Jesus e dizer que você não está abandonado nesta terra, que tem um olhar do Senhor e que tem uma graça para te cobrir, para te guardar, para não deixar você perecer, irmãos, aí você se levanta, você se anima e você entende que você não está desamparado. É nesse salmo ainda, e eu amo esse versículo, em que Davi declara: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, eu confiaria. Aleluia. Não é assim às vezes que a gente se sente, pastor e irmãos? Cercados. A Sônia está dizendo que é
É o Neto da Chapecoense. Pronto, tá dando a informação do nome do jogador. Eu me prendi ao testemunho, que eu nem fui buscar, né? Mas depois eu ia querer saber mesmo, enfim. Então, às vezes, a gente se sente assim, cercados. É tanta luta, é tanto problema, você se sente ao redor, e a verdade é que, assim como Davi, nós muitas vezes somos esse cerco de adversários, né, de preparações do mal. E aí Davi, ele faz essa declaração que é para mim e para você fazer também. Nos dias de hoje, no dia da luta, no dia da guerra, no dia que você diz, meu Deus do céu, é tanta coisa, de um lado é do outro, é problema para tudo que é lado, o que eu faço? Olha para Jesus. Olha para Jesus, confia em Jesus, não tema, porque o Senhor está com você. Irmão, mas é porque é luta demais em todas as áreas da minha vida. Davi está dizendo que ainda que um exército cercasse ele, e Davi sabia muito bem o que era isso, por tantas lutas, tantos inimigos querendo derrotá-lo, viver, sabe, sentindo o tempo todo sendo ameaçado, e o mundo está assim, nesse falar que há pouco, esse desenfreado que a gente diz, tá ladeira abaixo, mas a gente está olhando para o céu, e a mão estendida do Senhor está nos sustentando, está nos segurando. Você tem o Senhor. Sabe quando você diz assim, eu posso contar com quem? Com Jesus. Com Jesus você pode contar, e Ele nunca, jamais vai te deixar só, vai te desamparar. Ei, nessa luta aí, nesse problema, nessa angústia, lembra do Senhor, declara como Davi, Senhor, ainda que aconteça ainda que venha isso, ainda que isso que eu não quero, Senhor, mas que venha, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Era isso que Davi estava dizendo. Ainda que me cerquem, imagina, só você cercado por um exército, ele está dizendo, ainda assim, eu sei que o Senhor está no controle. Está entendendo aí, crente? Ainda assim, o Senhor está no controle. Se alegre, dê glória e seja fortalecido no Senhor neste dia também. Louvado seja Deus.